Jesus é a revelação perfeita de Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus. Há um problema talvez sério com a igreja em certo ponto, é que ainda não compreendeu a grandeza de Jesus. Até que a pessoa compreenda a grandeza de quem Jesus é e do que Jesus fez, a pessoa está cheia de insegurança, faltando-lhe fé. Procure conhecer Jesus. Procure ler a Bíblia sobre Jesus. E tudo que fala sobre Jesus, grife a sua Bíblia o que fala de Jesus. Quem Jesus é, o que Jesus fez. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se fez existiria. E quando você conhece Jesus, você tem a fé perfeita. E com a fé, tudo é possível. Amém? Com a fé tudo é possível. Com a fé é também possível você trazer uma visita. Porque vou dizer uma coisa para você. Toda pessoa que tem fé traz visita na igreja. Eu vou repetir isso. Toda pessoa que tem fé traz visitas na igreja. Por que, André? Porque Tiago disse que a fé sem obras, ela é morta. É morta. Ah, eu tenho fé, então mostre-me a sua fé, disse Tiago, pelas suas obras. Por que, André, que quem tem fé traz visitas na igreja? Porque todo lugar que você vai, você encontra um necessitado. Todo lugar que você vai, você encontra alguém com um problema. E se você tem fé, você crê que esse Jesus a quem você serve pode resolver qualquer problema. Quantos creem nisso? Você crê nisso mesmo? Então mostre-me a tua fé, dando essa resposta para um necessitado, trazendo ele na igreja. E aqui eu quero confrontar, porque você está numa igreja que o pastor vai te confrontar sempre com a verdade. Se você tem fé, você não fica calado diante da necessidade do teu próximo. Se você crê que Jesus é o Salvador, você não deixa o seu parente ir para o inferno sem trazer ele na igreja. Se você crê que Jesus é o médico dos médicos, você não vai dizer para a pessoa que está enferma, dizendo, olha, eu vou conseguir uma vaga para você no NPS. Pode até conseguir, mas a sua fé lhe impulsiona a pegar esta pessoa e levá-la até Jesus. Por isso que eu digo, quem tem fé, traz pessoas na igreja. E a fé é demonstrada por essa atitude. Quem não traz pessoas na igreja, eu vou afirmar, a tua fé ainda não foi aperfeiçoada, a tua fé ainda não é perfeita. Quer o exemplo bíblico disso? Os 4 amigos que pegaram um coxo, levaram ele numa cama até Jesus. E quando Jesus olhou para eles, não para o coxo, não para o doente, a Bíblia diz, e vendo a fé deles, curou o doente. Sabe por que eles levaram alguém a Jesus? Sabe por que eles carregaram uma cama? Porque eles tinham fé. Então eu afirmo aqui para você, você que está em casa, quem tem fé, traz visitas na igreja. Quem não traz visitas na igreja é que não tem fé perfeita ainda. E eu tenho dó dessa pessoa, porque se ela não tem fé para trazer visita, não tem fé para resolver seus problemas também. Diga assim, começou bem hoje. Glória a Deus. O devocional de hoje tem o seguinte tema: livres de fato e de direito. Repita isso comigo: livres de fato e de direito. Nós estamos aqui, já é a 4ª mensagem, eu acho que vai até a 5ª, 6ª, 7ª dentro do mesmo texto aqui, porque é muita revelação. Marcos 5:1. E chegaram ao outro lado do mar,
a província dos Gadarenos. Jesus enfrentou a tempestade com os discípulos e chegou à terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Diga aleluia. O endemoniado de Gadareno, este homem que a Bíblia diz que se feria, e quando um espírito está na vida da pessoa, a pessoa vive se ferindo, ela vive tentando ferir os outros, mas acaba ferindo a si mesmo, porque o principal objetivo do diabo é você. E às vezes as pessoas se levantam contra você, e às vezes as pessoas te perseguem, e às vezes as pessoas te atacam, e você acha às vezes que o mal está na pessoa. Às vezes o mal está em você, e o mal que está em você faz com que as pessoas tenham antipatia de você, faz com que as pessoas te persigam, gera um sentimento ruim nas pessoas a seu respeito. A minha mãe contou uma história para mim, quando ela era pastora dessa igreja, logo começou, ela e a pastora Noêmia eram pastoras dessa igreja, e tinha uma mulher que ela tinha, uma irmã que tinha muito dinheiro, e ela trabalhava fazendo faxina na casa da própria irmã, limpando a casa da irmã. Mas quando ela chegava na casa da irmã, a irmã tratava ela como uma empregada mesmo. Não tinha aquele afeto que existe entre irmãos. E ela se sentia magoada porque ela ficava lá na cozinha, encostada num cantinho lá, talvez com a perna assim, tomando um cafezinho dela encostado na pia, enquanto ela arrumava aquela mesa bonita para a irmã, e a irmã tomava com o marido, com os filhos, e ela era irmã, mas era tratada como uma simples serviçal lá no fundo. E aquilo deixava ela muito triste, e ela foi reclamar para minha mãe, que era pastora da igreja. A minha mãe disse: isso aí é um demônio, um espírito que está envergonhando você, que não deixa a tua irmã te abençoar, que não deixa você se realizar. Põe essa antipatia, mas eu vou orar, e esse mal vai sair da sua vida agora. Sabe, as pessoas precisam de gente de fé. E a minha mãe colocou a mão na cabeça dela, orou e falou: demônio, sai da vida desta mulher agora, em nome de Jesus. E ela disse, e depois testemunhou, que ela foi trabalhar no outro dia pela manhã. Quando chegou 7 horas na casa da irmã, e ela disse: você já está acordada? Espera aí que eu vou preparar o teu café. Não, já está preparado. Como assim? Já está preparado, a mesa já está posta. E hoje eu quero que você, a partir de hoje, você sente na mesa e tome café comigo. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, às vezes é isso. A pessoa está aprisionada numa situação e ela sente os efeitos da prisão dela em torno dela.
E sabe qual é o grande problema? É quando você só vê o mal nos outros. Você não consegue identificar o mal em si mesmo. Quer saber se o mal está em você mesmo? Você muda de terra, você muda de emprego, você muda de cidade, você muda de igreja e você continua com os mesmos problemas. Por quê? Porque o problema não está no lugar para onde você vai, está com você. Por que que todo mundo te persegue? Parece que só muda o nome da pessoa e a perseguição continua. Por que que você resolve o problema de uma doença, aparece outra, só muda o nome da doença? Você começa a perceber, eu não estou dizendo que toda doença é do diabo, nem estou dizendo que todo conflito é porque tem um demônio na tua vida. Eu estou dizendo que você precisa analisar de maneira inteligente, de maneira espiritual, o que está acontecendo com você. E chegar talvez, e é isso que eu vou trabalhar nessa mensagem, na causa, para que você seja livre de fato, ou seja, em atitudes, e por direito, que são os direitos da palavra de Deus, você ser livre. Ser livre de fato e de direito. Esse homem, ele vivia no sepulcro, ele estava preso naquela situação. A Bíblia diz que ninguém podia amansá-lo, ninguém podia prendê-lo também, e ele se ferindo, era algo complicado, preso naquela situação. E eu quero aqui apresentar para você também mais um elemento que pode identificar que tem um espírito agindo em sua vida. Qual, André? Você está preso numa situação. Você está preso em algo que você sabe que é errado, mas você não consegue parar de fazer. Isso é um sinal que um espírito maligno domina você. Você sabe que é errado, mas não consegue parar de fazer. Alguém manda em você, alguém domina você, e o problema é você não identificar isso. O problema é você achar que isso é natural. Não é natural. Eu era viciado na bebida e no cigarro. Todos os dias, quando dava 5 horas da tarde, e alguém chegasse para mim e dissesse: André, eu tenho um trabalho que você vai ganhar 10 mil reais. Que horas que é? 5h30, não dá. Por quê? Tenho compromisso. Sabe qual era o meu compromisso? O boteco. Sentar com os amigos e beber. Eu era preso e não sabia. Eu estava debaixo de um cárcere espiritual e não sabia. Eu achava que eu fazia aquilo porque era direito meu, era liberdade. Se você é livre, você diz não para o pecado. Liberdade é isso. Se você é livre, você diz não para a bebida, você diz não para as drogas, você diz não para a prostituição, você diz não para a mentira. Se você é obrigado a mentir, você é escravo do diabo. E Jesus Cristo disse que o pai da mentira é o diabo. Quem mente é filho de quem? Do diabo. E não filho por filiação, mas por autoridade. O pai tem direito na vida do filho e coloca esse filho debaixo da servidão dele. Quem está entendendo, diga amém. André, eu tenho um problema. Eu sei que trair o meu cônjuge é pecado, mas eu vivo desejando a mulher do próximo, eu vivo desejando o marido da próxima. Tem um espírito na tua vida. Você ainda não é livre de fato e de direito, ou de fato e de verdade, porque a Bíblia diz, ou Jesus Cristo disse em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, você é livre. Se você então teve um encontro com Jesus Cristo, você não pode estar preso a mais nada. Se você está preso a algo, você ainda não é livre.
E isso é terrível. Por que, André? Porque se você no YouTube, André Carvalho Pastor, assista a mensagem de ontem, eu disse isso, que Jesus Cristo, tipificando Satanás, ele disse: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Se você está preso em algo, que você tem que se subjugar a isso, que você tem que se submeter a isso, mesmo que a tua mente diga que é você que quer, mentira. Se é você que quisesse e você soubesse que estava errado, você parava. Você não pode parar. E você não pode parar porque tem um espírito na tua vida. E se tem um espírito na tua vida, não tenho dúvida do que vai acontecer se você não se libertar. Você terá morte, destruição e perda, porque o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Daí a necessidade do cristão ser livre. E Jesus quer que você seja livre. Nada pode me prender. Se algo me prende, eu não sou livre de fato e de direito ainda. Eu estou debaixo de um jugo. André, eu sou obrigado a mentir. André, volta e meia eu tomo meu coração de mágoa. Você está preso numa mágoa. Você não consegue perdoar uma pessoa. Volta e meia você diz que perdoou, mas você não consegue orar para essa pessoa. Quando você fala o nome dessa pessoa, a sua fisionomia muda. Quando você pensa nela e ela comprou um carro novo, você fica triste. Se você não consegue perdoar uma pessoa e você sabe que a mágoa é pecado, a mágoa é uma infração da lei de Deus, você está passando por cima da lei do Senhor, você é escravo, você não é livre. Se você não consegue perdoar, você não é livre, você é escravo. E sabe o que isso está mostrando? Tem um demônio agindo em sua vida. Você pode falar o que você quiser, eu não aceito isso, eu sou de Jesus, eu estou em Jesus. Você é? Eu acredito que você é, mas você está? Se você está, a Bíblia diz que você é verdadeiramente o quê? Livre. Vamos aí, vamos parar e analisar. Como assim eu estou em Jesus? E Jesus Cristo disse que se o Filho me liberta, eu sou verdadeiramente livre. E eu estou preso. Eu estou em Jesus? Estou em Jesus. Ou melhor, eu sou de Jesus, mas eu já estou em Jesus. Eu já estou vivendo as verdades de Jesus. Ele já me libertou verdadeiramente? Não, por quê? Porque ainda eu não consigo perdoar, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo ser fiel a Deus, eu não consigo parar de me prostituir, eu não consigo parar de desejar a mulher do próximo. Tem algo errado com você. Tem um espírito que domina a sua vida. E presta atenção, aonde o diabo está, tem morte, destruição e perda. E aí eu vou dizer para você uma coisa: o teu problema não é o principal pecado que você comete. O teu problema é que tem um espírito na tua vida e você precisa ficar livre disso. Você tem que ser verdadeiramente livre, de fato e de direito, porque é direito seu ser livre. Mas você tem que agora determinar: eu de fato, em atitudes, em comportamento, eu serei livre. Se o Espírito de Deus opera em você, você tem que ser livre. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. O Espírito Santo é Deus, amém? Diga glória a Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Liberdade. Se o Espírito do Senhor está em mim, eu sou livre. Eu sou livre, eu ando em liberdade. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo me convence da justiça, do juízo e do pecado. Eu abandono o pecado e eu sou livre do pecado. E quando eu sou livre do pecado, eu sou livre do diabo. Eu sou livre do jugo do diabo. E quando eu sou livre do jugo do diabo, eu não tenho que mais me submeter àquilo que é errado. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Mas esse rapaz não tinha jeito. Ele vivia
dentro do sepulcro. Ele ia lá e talvez a mãe e o pai conversavam, e filho, sai daí, filho, para de fazer isso, filho, muda. Ele não podia, ele estava debaixo do jugo do diabo, haviam demônios na vida dele, e por causa disso ele vivia debaixo do jugo. Agora veja o versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 3. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Deus quer que você reflita a glória dele diante do povo, diante da sua família, diante da empresa. Não pecados, não ira, não mágoa, não vício, não mentira, não engana, mas que você reflita a glória dele. Somos transformados, somos o quê? Transformados de glória em glória na mesma imagem de quem? De Jesus. Nós somos transformados como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor vai operando em mim e vai me transformando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, cada dia mais liberto, cada dia mais santo, cada dia mais reto, cada dia mais obediente, cada dia mais transformado, cada dia mais manso, cada dia mais humilde. Tudo isso pelo Espírito do Senhor, que vai me transformando. E na verdade essa transformação passa por uma libertação dos meus pecados, dos seus pecados, que abrem a porta para o diabo entrar e te aprisionar. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Agora, se você está fazendo algo que você não quer fazer, ou que você sabe que é errado, você está sendo influenciado por um espírito. Ou pior, você já pode estar dominado por um espírito. Porque são duas fases da operação de espíritos na vida de um homem. Uma primeira é opressão, a segunda, possessão. Ele vai te oprimindo para você fazer o que ele quer. Você sabia que lá no centro de Umbanda, do Candomblé, a pessoa que recebe uma entidade, eles chamam de entidade, mas nós sabemos que são espíritos, são demônios, anjos caídos. Sabe como essa pessoa é chamada? Cavalo. Cavalo, já ouviu falar isso? Meu cavalo. Preto velho fala, esse aqui é meu cavalo. Por que cavalo? Porque ele trepa em cima, põe o cabresto e arrasta para onde quer. Bebe. Vai, meu cavalo. Toma um trago, cavalo. Cavalo, fuma. Ô cavalo, fuma. Fuma cigarro, cavalo. Fuma maconha, cavalo. Ô cavalo, cheira cocaína, cavalo. Ô cavalo, se prostitua, cavalo. Vai, cavalo. Vai se prostituir, cavalo. Ô cavalo, vai ver pornografia, cavalo. Cavalo, vai trair o seu cônjuge, cavalo. Ô cavalo, mantém essa mágoa no teu coração, cavalo. Você não é cavalo. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo de Deus. Haja como tal. Haja como tal, você não é cavalo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E o que é que nós lemos aqui? Aonde o Espírito Santo está? A liberdade. O diabo trata as pessoas como tratava esse homem dentro dos túmulos. O Espírito Santo não. O Espírito Santo te convence, te livra, te liberta, te coloca em liberdade. Levanta a mão ao céu e diga: eu quero isso para mim. Glória a Deus. Diga: opressão, possessão. Quem já empurrou o carro sem partida aqui? Eu já empurrei.
Você sabe que com o tempo a gente vai pegando a manha, né? Já para o carro na descida, já dá uma paradinha, vira o pneu para a calçada, porque o freio de mão também não funciona, o carro não descer. Mas acima de tudo, a gente aprende a técnica para empurrar carro sozinho, porque às vezes tem que empurrar sozinho, não é não? Como que empurra o carro sozinho? Você então abre a porta, o que você faz em seguida? Tá acostumado, né, irmão? Desengata o carro, solta o freio de mão e você vai do lado de fora, né? Segurando a porta aqui, a direção aqui, ó, e vai. A hora que pega o embalo no carro, o que você faz? Pula dentro, põe a segunda, dá um tranco. Oh, glória a Deus, Jesus é bom, vamos embora. E vai embora. Diga-se, antes de entrar no carro, precisa empurrar o carro. Antes de fazer o carro funcionar, precisa pegar velocidade. Você está falando, André? Assim o diabo age na sua vida também. Ele precisa te empurrar na direção que ele quer. Ele precisa, e aí o mecanismo, o câmbio, o freio de mão é dentro do carro. É dentro do carro que você põe o carro no ponto morto. É dentro do carro que você solta o freio de mão. É você que solta o freio de mão. Porque se você não deixasse, o diabo não te empurrava. Se você não quisesse, o diabo não levava você para o pecado. Se você não mantesse o seu carro engatado, com o freio de mão puxado, ele não conseguia te empurrar. Mas sabe o que você faz? Você, quando o diabo começa a empurrar, tu põe o teu carro no ponto morto, porque tu gosta de satisfazer a sua carne. Aí você põe o teu carro no ponto morto e você deixa o diabo te empurrar, e ele vai te empurrando, ele vai te empurrando. Quando você pega o embalo, ou seja, você vai pecando, você vai pecando, você vai pecando, você vai pecando, você está pegando o embalo. Sabe o que acontece? Ele entra, ele está do lado de fora, lembrou? Empurrando o carro, ele está influenciando. A hora que você deixa ele te empurrar, você deu legalidade para ele entrar em você. A hora que você começa a cometer o pecado, eu estou falando com alguém que está em casa, você está debaixo de uma opressão. O Senhor fala: pisa no freio enquanto é tempo, puxa o freio de mão enquanto é tempo, porque amanhã o diabo vai entrar em você. E quando ele entrar em você, você perdeu o controle da tua vida. É o que aconteceu com esse rapaz. Ele perdeu o controle da vida dele. Ele já não tinha consciência. Ele já não conseguia mais controlar nada. Ele vivia num lugar terrível. Por quê? Porque o diabo foi entrando. Ou você acha que a Bíblia diz que ele tinha uma legião? Ó, se eu preciso correr aqui, eu tenho 5 minutos. A Bíblia diz que ele tinha uma legião. Você sabe quanto é uma legião? Uma legião era um grupo militar romano de 6.000 soldados, fora a cavalaria e fora aqueles que ajudavam. Então, quando Satanás disse que para Jesus perguntou: qual é o seu nome? Jesus sabia o nome dele? É claro que sabia. Por que Jesus perguntou? Primeiro, para ensinar para os discípulos, ensinar para nós, que pode alguém ter uma legião de demônios na vida dele. Ele disse: legião é o nosso nome, porque somos muito. E a legião aqui, a referência, era a legião romana, que era o maior grupo de soldados romano, que eram 6.000 soldados. Nós estamos falando que tem 6.000 demônios dentro desse homem. Agora a pergunta é: esses demônios entraram tudo de uma vez? Não. Primeiro entra um, depois entra mais 7, depois entra mais 7, depois entra mais 7, e vai entrando, vai entrando, vai entrando. Por quê? Porque tu põe teu carro no ponto morto, porque tu pratica o pecado, e você vai abrindo a porta, eles vão entrando. Para isso se manifestou o Filho de Deus,
para desfazer essas obras do diabo, porque tem obras que nós praticamos, que foram obras geradas pelo diabo em nossa vida, para ele ter acesso à nossa vida, e ele nos põe preso naquela situação, e cada vez que tu vai lá, você está chamando mais demônios para si. Ô André, tá pesado essa mensagem, tá? Mas é um bom entendimento. Quer ver uma coisa? Vamos ver esse texto aqui, Lucas 11, versículo 24. Olha o que acontece com as pessoas, para as pessoas terem uma legião de demônio na vida delas. Ninguém recebe uma legião de demônio do dia para a noite. É um processo, veja só. Quando o espírito imundo, isso aqui palavras de Jesus, quando o espírito imundo tem saído de um homem, como que um demônio sai de um homem? Volte aqui o texto para mim. Pode acontecer de duas maneiras. Volte aqui a câmera, isso. Pode acontecer de duas maneiras. Primeiro, pela simples prática da palavra. As igrejas tradicionais, por exemplo, que não são as pentecostais, raramente eles expulsam demônios. A pessoa fica lá, tem demônio, mas fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano. E eles vão ensinando a palavra para a pessoa, e à medida que a pessoa vai praticando a palavra, os demônios saem. A igreja pentecostal, nós já temos outra pegada. O demônio caiu aqui, está enrolado. Nós vamos para cima dele. No nome poderoso de Jesus, nós vamos para cima dele. Repreende, amarra, manda embora. Então o demônio pode sair, seja pela prática da palavra, ou seja então por alguém expulsando esse demônio. Mas aí entra o segundo aspecto. Não adianta expulsar esse demônio e você não praticar a palavra. Não adianta expulsar esse demônio e você continuar dos mesmos erros. Ele vai voltar. Como acontece às pessoas que são curadas e a enfermidade tem origem maligna. É uma enfermidade espiritual, não uma enfermidade física, natural, hereditária ou coisa parecida. É uma enfermidade maligna. Tem um demônio que gera o mal na vida daquela pessoa. Muitas enfermidades são malignas. A Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha 18 anos que ela era torta. Ela não podia de maneira alguma se endireitar. E Jesus Cristo revelou que aquilo era um demônio. E um espírito mantinha essa mulher torta por 18 anos. Jesus tocou nela, o demônio saiu, ela endireitou. Então tem doenças que são espirituais. Aí vem aqui, nós oramos para as doenças físicas e também as espirituais. A pessoa é liberta da doença. Fica 4 dias, 5 dias, 10 dias, daqui a pouco a doença de volta. Por quê? Por quê? Porque o demônio que saiu, voltou. E por quê? Porque ela foi liberta, mas continuou praticando os mesmos pecados. Não houve uma mudança de comportamento. Disse Jesus Cristo ao homem que foi curado: olha, preste atenção, você está são, vá e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. E por que ia suceder coisa pior, Jesus? Não podia suceder a mesma coisa? Não, porque vamos acabar de ler agora esse texto. O texto diz que quando sai um demônio, preste atenção aqui nesse texto, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa. Aqui a casa é a pessoa, porque o demônio habitava dentro da pessoa. Assim como a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, o diabo quer usar você como templo, como casa, quer operar em você. Tornarei para a minha casa de onde saí dela, mas ela não mudou. Olha só o que diz aqui: e chegando lá, acha varrida e adornada. Ela está limpa, ela está bonita, mas falta uma coisa: o Espírito de Deus dentro dela. Falta a palavra de Deus, Jesus dentro dela. A casa foi limpa, a casa foi liberta, a casa foi curada, mas não se encheu de Deus, continuou do mesmo jeito. E aí o que acontece? Versículo 26: então ele vai para casa e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali.
E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O último estado é pior. A pessoa vai piorando, ela tem momentos de libertação, momentos em que ela se sente bem, mas daqui a pouco volta outros demônios. O que você está falando? Eu termino a minha mensagem aqui. Eu estou falando que precisa haver uma mudança de fato, uma libertação de fato, um abandono de fato. Eu orei para uma pessoa esses dias, que a pessoa estava enferma, e quando eu orava para a pessoa falou: você tem mágoa de quem? Não tem mágoa de ninguém não. E eu comecei a orar com a pessoa falou mais ou menos uns 20 nomes. Como não tem mágoa de ninguém? Mas é aquela história do mau hálito, né? A gente é o último a saber. Ou a gente não sente, ou a gente acostuma com esse estilo de vida. Mas a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, diga glória a Deus. Agora veja bem o que diz em Marcos 5,15. Vamos terminar com esse texto. Marcos 5,15. E foram ter com Jesus, a cidade inteira foi ter com Jesus, porque soube da libertação desse homem. Esse homem era muito conhecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quando a pessoa é livre de fato, há uma mudança profunda. Ela nunca mais anda da maneira que andava. As vestes são trocadas, o comportamento é mudado. A família percebe. Se a minha família não percebe a minha mudança, é porque eu não sou livre ainda. A família tem que olhar e dizer: essa mulher era rixosa, virou uma seda, hein? Esse homem era um cavalo, virou uma ovelha. Essa mulher ninguém suportava, falava mal de todo mundo, está quietinha agora. Essa era uma casca de ferida, magoada, murmurando, reclamando. Cheguei na casa dela, está cantando hinos. O que aconteceu? Aí eu diria: agora ela é livre, de fato e de direito. E eu termino colocando um último ingrediente para você aqui. O texto disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui fala de um direito de ser livre. Fique de pé no teu lugar. Diga direito. Diga de fato. Atitudes. Testemunho. Fala direito. Bênção outorgada por Deus para mim. Fala: eu tenho o direito de ser livre. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Eu não estou só aqui apontando para você a necessidade de ser livre. Eu quero colocar na sua cabeça também que é direito ser livre. Porque você tem que ser livre de fato, mas você tem que ser livre por direito. Antes de orar para vocês, saia do seu lugar e venha à frente. Esses dias eu tenho que orar por você aqui, que essas orações são de libertações. Eu vou te contar um testemunho para mim orar por você. Bem rapidinho, gente. Tem um irmão ali que está com fome, está reclamando. Corre. Presta atenção aqui. Eu vi um testemunho há muitos anos atrás, que nunca saiu da minha cabeça. Uma mulher, ela era uma das líderes do candomblé. Olhem para mim, não converse com ninguém agora não. Ela era uma das líderes do trabalho de magia negra que se fazia na cidade dela. E muitos demônios entravam nela. Ela recebia os demônios. Pombagira, Zé Pilintra, Sete Saia, Tranca-Rua, Preto Velho. Recebia tudo isso.
Mas um dia ela conheceu Jesus, a verdade do Evangelho. E ela entendeu que Deus era maior do que tudo aquilo que agia na vida dela. E ela entendeu que a maneira que ela estava vivendo não estava certa. E ela entendeu que Jesus queria que ela fosse livre. Então um dia, ela nem sequer orou. Eu vi o testemunho dela, eu fiquei impressionado com isso. Ela falou, ela abriu a boca e disse: a partir de hoje, entidades malignas, vocês nunca mais entram neste corpo. A partir de hoje, eu sou livre em Cristo e eu não aceito mais vocês em mim. Vocês não vão mais entrar na minha vida. Vocês não vão mais tocar em mim. A partir de hoje acabou. Eu não sirvo vocês mais. E quem já serviu entidades sabe o que acontece. Elas ameaçam. Vai bater o carro, vai quebrar a tua perna. Tem que me servir. Falei, não, não vou te servir mais. Eu quero que você coloque algo na tua cabeça. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quando você conhece Jesus, você tem que se posicionar e dizer: vício das drogas, a partir de hoje acabou. Eu não ponho mais meu nariz nesse pó branco. A partir de hoje acabou. Eu nunca mais me prostituo. Vou dizer uma coisa para você, você que está aqui ou você que está em casa. Tem gente que está em prostituição, se submetendo ao sexo ilícito para se manter. Isso tem nome: prostituta. Esse é o teu nome, prostituta. Prostituta que dá o teu corpo para manter a sua vida. Mas não só mulher, homem também. Prostituta, prostituto, que entrega o teu corpo com medo de passar fome. Tenha dignidade, vá trabalhar. Tenha dignidade. Não aceite isso, isso é escravidão do diabo na tua vida. O Senhor está falando isso comigo. Alguém que está se submetendo para se manter, se submetendo ao diabo, se submetendo ao pecado. Isso tem um preço muito alto. Esse dinheiro que tu recebe, esse prazer que tu recebe, tem um preço muito alto. Você está entregando a tua vida para o diabo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre. Não vou mais ceder. Esse corpo não é um corpo para qualquer um tocar. É templo do Espírito Santo de Deus. Não é a minha boca, os meus olhos, a minha mão, algo para sujeira. É templo do Espírito Santo de Deus. E o diabo não vai me submeter mais isso. Quantas vezes eu escuto histórias de homem que fala para a namorada é cristã, conhece a verdade: se você não deitar comigo, eu vou te largar. Pode ir embora, o que você está esperando? Eu sou uma serva de Deus. Eu sou um servo de Deus. Se você quer que eu saia da palavra para me dar algo que eu preciso, pode ir pelo mesmo caminho que você veio, pode voltar. Porque eu tenho um Deus que me mantém. Eu tenho um Deus que me deu dignidade. Eu tenho um Deus que me ensinou a verdade. E eu não vou me submeter a isso. Isso é ser livre de direito. É direito seu ser livre. Seja livre de fato, mas seja livre por direito. Exija o teu direito diante do Senhor, diante do inferno e diante das pessoas. Você hoje vai sair daqui. Você que está em casa vai tomar uma decisão hoje de ser livre. Porque é direito seu ser livre. É direito seu não ter demônio te visitando à noite. Alguém está aqui e há um demônio que te visita no meio da noite. Tem histórias que eu já ouvi de várias mulheres. Demônios que fazem sexo com a mulher. Ela sente Satanás tocando nas partes íntimas dela. Você está gostando disso? Você vai permitir isso? Ei! Para fora da minha casa, Satanás. Aqui não! Ah, mas você é um pecador. Eu era, porque eu sou lavada pelo sangue de Jesus. E eu já decidi largar esse pecado para trás. Eu já estou mudando a minha vida. Você não pode me acusar, Satanás, porque quem me justifica é Deus. Precisa se posicionar. Ser livre de fato e de direito.
livre de fato e de direito. Diga, é direito meu ser livre. Fala, foi por isso que Jesus morreu na cruz, para me ser livre.